Gente, agradeço a presença de todos. É muito bacana ter vocês aqui. Realmente é um presente, certo? E hoje, em particular, a gente vai falar um pouquinho do PIBID e da exercência pedagógica, mais no sentido de tirar dúvida de vocês. Nessa primeira parte da nossa conversa, vai tirar dúvida dos editais, né? Como fazer a inscrição. Aí eu deixo aberto aí para as dúvidas e perguntas de vocês. Luiz, então já vamos começar, né? Sobre a justificativa, me é feita uma pergunta sobre o porquê que eu quero pleitear a bolsa, né? A minha resposta, ela deve ser direcionada à pergunta, ou eu preciso fazer um texto um pouco mais elaborado, com início, meio e fim? Eu gostaria, assim, pessoal, ajudando. Vamos lá. Sugestões? Bom, tem uma justificativa boa, né? Dinheiro. Mas, do ponto de vista acadêmico, eu fiz 3 parágrafos com uma espécie de começo, meio e fim, né? Coloquei a ideia da pandemia e da importância dessa formação que eles colocam lá como uma desculpa, né, para a residência, uma integração com o campo da escola no final do curso, aí, do meio para o final. Então, eu acho que quanto mais você se sentir bem e livre para escrever as suas reais justificativas, funciona. Entendi, legal. Obrigado. Pessoal. Não, podemos esticar mais isso aí, que essa parte eu acho que é importante. Eu acho que essa pergunta do Henrique é muito importante. Eu acho que quem quiser falar alguma coisa a mais para acrescentar, pode. Luiz. Manda bala, Antônio. Então, aquele dia eu tinha comentado lá no grupo, era uma dúvida minha e do Henrique, depois mais uns 2 ou 3 vieram trocar uma ideia com a gente. A gente pode preencher, só abrir no Word aquele formulário lá, aquelas coisas e preencher, ou eu tenho que imprimir, fazer à mão e escanear? Não, qualquer uma das duas maneiras está certo, Henrique. Antônio, desculpa. Qualquer uma das duas formas está tranquilo. Certo. Você pode digitar, você pode escrever, imprimir, escrever, depois tirar uma foto, enviar, ou digitalizar, né? Você tranquilo. Essa liberdade, então. Tem, fica à vontade. Eu cometi o erro só de fazer o comentário, esquecendo o tempo que eu me referencio. Pro BIBID, vocês vão ter outros argumentos, né? Acho que no PIBID vocês podem encontrar argumentos relacionados justamente com esse primeiro contato, ainda mais para quem está no primeiro ano de curso ou no segundo, enfim. E aí, sobre a pergunta do Antônio, eu só sugeriria, como o Luiz falou, pode ser escaneado, né, o digital, e aí vocês gerem um arquivo PDF, enviem o PDF para não ter perigo de dar alteração no meio do caminho. Né? Não envie o arquivo Word editável. Tranquilo. Marcos, dá para usar também os objetivos do que traz no PIBID lá no edital. Os objetivos ajudam muito a justificar sobre o porquê que a gente quer pleitear a bolsa, né? Sim, Henrique. Dá para comentar, né? E os objetivos lá. Isso. Cara, e sobre documentação, você falou de PDF aí, a gente pode mandar tudo no e-mail lá, aqueles arquivos que a gente fez o download, os documentos, tudo a gente manda solto, não tem que organizar em pasta, não tem que organizar nada. O e-mail ele aceita, né? Aí se você deixar pequenininhos os arquivos, aí eu mandei solto. Igual no cadastro único, a Praia publicou um vídeo, um story agorinha, falando para enviar em arquivo zip, né? Mas aí no caso, pode mandar os arquivos separados, só coloca alguma marcação organizado, né? Seguindo a ordem, ou de qualquer jeito. O pessoal lá já tá lendo, inclusive, os e-mails enviados. Certo. Bacana. Beleza, obrigado. Eu fico com dúvida.
quanto ao nome do subprojeto qual está concorrendo. Realmente, Então, ali eu não sabia o que eu preenchia naquela parte. então, Bruno, aí no caso, se você for pegar e pleitear. Boa noite, Zé. Boa noite. Grande Zé. Então, se você for pleitear a bolsa no PIBID, o projeto é PIBID. O subprojeto é PIBID Física, né? É PIBID, licenciatura em Física. Uhum. Lá é só para discriminar se é PIBID ou se é o RP, né? Ah, sim, não. Era isso mesmo que estava me... Então, tanto é que no vídeo que a gente fez, eu marquei em amarelo. No anexo está lá. No vídeo, né, que está lá no canal. Uhum. Grande Eduardo. Abraço, menino. Então, quando você for fazer o PIBID, a inscrição no PIBID, você coloca lá PIBID / licenciatura em Física, né? Olha o Rildão aí. O Rildão tem a chave secreta, né? Entra direto, né? Não é, Marco? Não é, Marco? Ele já entra diretão. Eu tenho a chave mágica. Aí, então, ou seja... no caso precisa, quem é institucional não precisa, tem a chave mágica. Ah, desculpa aí o atraso. Ah, que isso. Grande Rildão. Aí, então, respondendo a pergunta, então lá no subprojeto que você coloca, se você fizer a inscrição no PIBID, é PIBID / licenciatura em Física. O projeto, se você fizer a inscrição na residência pedagógica, é RP / licenciatura em Física. O subprojeto, esse é o nome, RP ou PIBID. Não é, Rildão? Exatamente. Peguei a bonde andando, mas se o Luiz falou, eu assino embaixo. Aff, Maria. Luiz, Manda bala. me questionaram também lá os participantes do grupo lá que a gente fez. Teve uma pessoa que veio questionar sobre como que ia ser a parte daquela entrevista, acho que é exame oral, né? Ou vocês não têm ideia, porque é a primeira vez que vai ser à distância e tal. Como que é isso? Quer falar, Rildão? Não, a gente tem ideia porque a gente está acostumado a fazer isso já, né? A única diferença é que agora ela vai ser uma entrevista online, né? A gente vai usar o Google Meet, né? Mas o teor Rildão, da pode dar sugestão? conversa, o bate-papo, é o mesmo que a gente sempre fez nos exames de seleção anteriores, né? Do PIBID, da residência pedagógica, etc. Que envolve a questão da participação do campo escolar. Pode falar, Luiz. Você vai melhorar a sua fala, fecha a câmera quando você estiver falando, porque aí o som sai melhor. Desculpa. Eu estava falando assim, começou a cortar, quando você começou a falar, começou a cortar o som. Então, quando acontece isso, a gente pede para fechar a câmera e só deixar o microfone. Pode ir, tá. Quando você começar, a gente... Boa sugestão. Não, é isso. Agora, não vai ter, eu acredito, né? Não vai ter muitos problemas, porque vai ser muito parecido com o que a gente está fazendo aqui agora, nessa webconferência, né? Provavelmente a gente, para preservar também a individualidade da pessoa, etc., provavelmente a gente vai fazer essa entrevista escalonada, né? Eu, o Luiz e a pessoa, no horário, ela entra na sala, a gente faz a entrevista, ela sai e aí vem o próximo, entendeu? Assim sucessivamente. Não sei o que o Luiz está pensando, mas do ponto de vista tecnológico é isso. Do ponto de vista do conteúdo em si, a gente vai fazer um bate-papo do que a pessoa, na linha daquela justificativa que ele entregou, que é outro documento também, né? Aquela carta de intenção, vamos dizer assim, do desejo de querer participar do projeto, a gente vai discutir em torno... o anexo 2,
eu e o Luiz, nós vamos discutir em torno daquelas questões que o Liciciano colocou ali, né? É mais ou menos isso, tá bom? Mas vamos ouvir o Luiz agora, que ele vai complementar o que eu vou falar. Certo. Então, porque eu acho que, particularmente, a parte mais importante, lógico, a parte do comentário é importante, vai do ponto de vista burocrático, mas a construção do que a gente está fazendo aqui, para mim, a justificativa é a parte mais importante, do ponto de vista de começar a construir os projetos, começar a pensar as ideias, aquilo que trouxe vocês para fazer o curso de licenciatura, que nos trouxe para fazer física, né? Então, ou seja, o que a gente está aproveitando desse momento juntos? Eu acho que esse é o grande barato, é começar a procurar, a se entender, né? E começar a colocar no papel isso, né? Como você se entende na física, ou no ensino de física. E aí a gente vai conversando, tendo em vista melhorar isso, né? Para aperfeiçoar essa chama que trouxe você para a física, né? O universo do ensino, né? Certo, tranquilo. Obrigado. Por isso que eu tenho que, por isso que eu acho que, no final das contas, o mais caro de tudo é contar um pouco sobre nós, né? Acho que esse é o mais caro. Esse é sempre o mais caro. Certo. Obrigado. Eu acho que primeiro eu quero pedir desculpas de ter entrado atrasado na sala aí. Eu estava resolvendo outros problemas aí. Mas eu não sei se vocês discutiram isso, Luiz, e os colegas que estão aí. Ontem eu mandei para o grupo do WhatsApp o primeiro balanço da coordenação geral da residência pedagógica do número de inscritos. Nós temos até agora 3 inscritos na residência pedagógica. O balanço do PIBID eu não sei se o Luiz recebeu, daqui a pouquinho ele vai falar. Mas por mais que a gente saiba que tem um prazo bastante esticado aí de inscrição, vai acho que até dia 15 de julho, se não me engano, eu fiquei um pouco assustado com o número baixo de inscritos, apesar que eu reconheço que foi até agora teve só 3 dias de inscrições, né? 5 dias de inscrições, né? Nós brasileiros temos o hábito de deixar por último, né? Isso é cultural nosso. Mas independente disso, eu gostaria de fazer um apelo a todos os alunos da licenciatura, no sentido de que a gente entendesse esse momento do PIBID da RP, inserido nesse contexto da universidade, no contexto da educação, no contexto da formação de professores, da valorização do campo escolar, etc., entender que isso, hoje ele está com um valor simbólico muito maior do que até do quando ele foi criado, lá em 2009. Eu acho que tem... Cortou o som, viu, Rildo? Eu acho Marcos, que ele sem querer, eu acho que ele tá mutado, professor. Está mutado? Voltou? Voltou, isso. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Voltou. Valeu, Brunão. Então, só para concluir, eu acho que o contexto que a gente vive hoje é um contexto de nós participarmos desses projetos, não no sentido da bolsa, claro que isso é importante, no sentido do desenvolvimento e da aprendizagem em si, claro que isso é importante, na valoração do campo da escola, claro que isso é importante, mas eu estou vendo isso como algo um pouco maior, mais amplo. É a defesa do Estado democrático de direito e da própria dignidade humana e da própria sociedade civil, o aspecto civilizatório da humanidade, porque a gente chegou num momento que esse tipo de projeto, ele só existe ainda por causa de muita pressão de setores da sociedade civil da universidade, porque se a depender da política pública atual, de formação de professores, ele sequer existiria. O atual presidente da CAPES, quando assumiu a CAPES, ele disse claramente que a DED, que é o Departamento de Educação Básica, onde dentro da CAPES, que fica responsável pelas políticas públicas de formação de professores,
Ele falou com todas as vezes que ia fechar a DED. Vou fechar a DED, isso não é papel da CAPES, então a coisa está nesse nível, entendeu? Você vê, para vocês terem uma ideia, nem no governo Michel Temer foi aventada a ideia de fechar a DED. Né? Fechar a DED significa não só fechar PIBID de residência pedagógica, significa fechar todo um corpo gigantesco de políticas públicas no campo de formação de professores, da educação básica, enorme. Então, eu estou ponderando esse aspecto mais macroscópico, a gente vai descer um pouquinho também no nosso dia a dia, que a importância da participação de todos nós nesse momento tem a ver também até com uma participação no momento histórico, de preservar esse ente tão importante que é o PIBID e a RP, porque se nós, se por algum aspecto a gente não preencher as bolsas, nós vamos perder essas bolsas, e nós vamos perder essas bolsas para o setor privado, porque elas vão ser, mais cedo ou mais tarde, serão repassadas para as universidades particulares. E isso é um problema, né? E aí você... Oi, pode? Assim, por favor. Não, eu acho que a mensagem que o Vitor tá tocando, eu acho que, de novo, vai na lógica daquilo que a gente estava conversando e que faz parte do GGP. Uhum. A gente tem que se ajudar. Essa é a grande mensagem. O GGP é esse espaço de um ajudar o outro e auxiliar o outro. A gente aprende no GGP que se eu ajudar o colega a melhorar, eu melhoro junto com ele. Esse é um valor dentro do GGP. Se eu consigo fazer o Bruno avançar, se eu consigo fazer o Marco avançar, o Marco vai fazer com que eu avance junto com ele. Então, o que a gente está colocando aqui nós precisamos nesse momento, ajudar as pessoas a fazer a inscrição no PIBID e na residência pedagógica para a gente poder caminhar com o projeto. Então, cada um de nós temos que ir atrás das pessoas, convidá-las, orientá-las para que elas façam a inscrição. Por isso que o canal do GGP no YouTube é aberto. Eu quero fazer um videozinho curto, conclamando o pessoal a fazer a inscrição. Faz no celular, grava, manda para a gente, se for o caso, a gente passa a senha para você, aprende a mexer lá, a gente ajuda a subir o vídeo. Ou seja, a ideia é que a gente use todos os instrumentos que a gente tem em mão para poder formar essa equipe, certo? Fazer o projeto acontecer. Então, a gente precisa de 48 pessoas, fora os 6 professores, vai dar 54 pessoas. Então, a gente vai ter que se ajudar. Então, esse é o desafio. Então, é por zap, é por e-mail, é por sinal de fumaça. Então, a gente precisa um ajudar o outro e pegar no pé do pessoal mesmo, pedir ajuda. Gente, vamos lá, tem que juntar 24 aqui, 24 lá. Entendeu? Eu acho que essa é a mensagem. A gente precisa juntar as pessoas para dar os 48 cabeçudinhos, que no Rio do falo. Isso. Agora vamos abrir para eles, Luiz. Às vezes eles têm perguntas, não é? Ou então colocações, ponderações. O Elismar perguntou aqui, deixa eu só ler aqui. Caso ocorra do preenchimento de um anexo de inscrição, é possível enviar outro e-mail retificando? Eu acho que... Quer falar, Rio? Eu não li ainda, vou ler, peraí. Caso... Olha, é o seguinte, o e-mail de inscrição, tanto o RP quanto o PIBID, ele vai direto para a coordenação geral, tá? Ele não vem para nós da coordenação do subprojeto, não. Como ele vai direto para a coordenação geral, e lá tem toda uma secretaria que vai fazer a gestão dessa informação, é provável que, como a gente não tem controle sobre isso, é provável que o técnico administrativo, que faz uma função burocrática, ele não vai ter essa flexibilidade que você está pleiteando, não, Elismar. Então, eu sugiro que, na linha que o Luiz acabou de falar, quando você preencher os documentos, antes de enviar, você confere conosco, confere com os colegas, né? Lembra que o Luiz falou assim, vamos nos ajudar, um ajuda o outro, dá uma conferida, tá bom? Manda pra gente. Não sei se você entendeu. Manda pra gente e dá um feedback. O Rildo fez uma pergunta rapidinho, se o pessoal do PIBID, se a Tainara é a secretária que está lá, né, Rildo? A Tainara que está secretariando o PIBID. Eu penso que sim. O Planito me falou de noite.
Não, a gente tem uma ótima relação com os coordenadores, excelente, aliás. Tanto Isso. o Vanilton, que é o coordenador institucional do PIBID, quanto a Patrícia, que é a coordenadora institucional da RP. Quanto isso, não é problema. Mas daí acreditar que a Tainara vai pegar o documento que foi preenchido erroneamente, vai ligar uma coisa com a outra, ser condescendente e lembrar que aquela pessoa é lá do curso de licenciatura em Física, que tem mais de 18 licenciaturas, bom, aí eu acho um pouco difícil. Então, por isso mesmo, por isso que se você perceber que você fez besteira, manda para falar, professor, eu fiz besteira, me ajuda aqui a entrar em contato com a Tainara, sei lá, para gente trocar a inscrição. Aí a gente tenta, entendeu? Mas não pode ficar esperando. Pode usar a gente, pode mandar no nosso e-mail, pode usar a gente. Ô Luiz, ô Rildão, preenche esse documento aí, dá uma conferida aí, meu. A gente confere. Coloca lá, ó. Manda pro Marcão, Marcão Estevam, rapaz bonito, tá sorrindo aqui para mim. Assim, o Marcão vai falar assim, você preencheu errado, seu abesta. Então, né, nesse sentido, tá bom? Vai mandar para inscrição, manda com a cópia para a gente também, a gente dá uma olhada na cópia. Manda com cópia para a gente também, não tem problema não. Ô, Luiz, tem mais pergunta lá, vamos avançar lá no chat. Vamos lá. A boa pergunta da Ana. Ana da conta bancária. Eu queria saber se uma conta universitária do Banco do Brasil serve ou precisa ser uma conta corrente comum. Não, serve, Ana, serve qualquer conta bancária de qualquer banco, desde que essa conta bancária, o titular seja o bolsista, tá bom? Não pode ser uma conta bancária que o titular é o pai, a mãe, é o primo, o avô, tá bom? Então, assim, sim, qualquer conta bancária, desde que o titular da conta seja o próprio bolsista, tá? Isso é uma questão legal, não tem nada a ver com a gente, não. Ou seja, precisa ficar registrado no Ministério Público que quem está recebendo a bolsa é o próprio bolsista, o favorecido, tá legal? Mas o Antônio agora, não sei se eu respondi, Ana. Mas não pode ser conta poupança, não. Tem que ser conta de não, saque. Conta corrente, Tem que ser conta universitária A conta universitária é conta corrente. Quem mais? Antônio? O que o Antônio está perguntando? Não, tem o Eduardo antes. O Eduardo perguntou de explicar o PIBID. Então, aí, a questão de explicar o PIBID, a questão do PIBID, a gente vai fazer uma conversa, depois que acabar as perguntas, a gente vai começar a pensar o projeto da apresentação de semana que vem. O Weimar, que está com a gente aqui, o professor do IF Tocantins, vai fazer exatamente essa apresentação sobre o PIBID semana que vem. Entendeu? Viu, Eduardo? Então, a gente vai deixar para o Weimar, dia 7. A gente vai organizar isso depois das dúvidas. Beleza, Eduardo? Acha? Mas senão a gente começa a antecipar a fala do Weimar da semana que vem. O Antônio pergunta se serve a conta do Banco Inter. Serve sim, irmão. Serve qualquer banco, inclusive os bancos chamados bancos online, né? Os bancos... É assim que eles falam, né? Banco online, né? Que a gente abre a conta bancária via site da internet, etc. Sim, certo. O Marco Antônio pergunta se entre PIBID e RP, podemos escolher entre os dois subprojetos, qual devo dar preferência? Marco, você tem que escolher ou o PIBID ou o RP, não pode escrever os dois ao mesmo tempo, tá? Mas aí tem critérios. Se você tem uma integralização curricular acima de 50%, eu sugiro que você se inscreva na residência pedagógica. Se você tem uma integralização curricular abaixo de 60%, eu sugiro que você se inscreva no PIBID. Mas aí você deve estar se perguntando, mas aí tem uma intersecção, uma interface entre os 50% e 60%, né? Sim. Mas aí o que acontece? Na sua própria fala já está a resposta. Se você já tem uma experiência de convivência de estágio, eu sugiro que você vá para o RP, tá? Tudo bem? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Você quer completar, Luiz? Não, é por aí mesmo. Eu acho que, assim, nós temos uma questão que eu acho que é mais importante. Assim, mesmo que é mais importante, que ela é importante para a existência do projeto. Exatamente. Então, por exemplo, por isso que a minha preocupação é assim, se a gente tem muita gente no PIBID e pouca gente no RP, a ideia é que faça inscrição no RP. Então, por isso que esse acompanhamento da secretaria é importante, para a gente poder orientar. Exatamente. Faz a inscrição no RP agora, porque tem muita gente no PIBID. Só que desde que tenha o perfil, né, claro.
Sim, lógico, nessa faixa desses 10%, nessa intersecção que o Rildo falou. Então, nós temos que preservar os dois projetos vivos, nós temos que ser estratégicos nesse momento, é isso que o Luiz está falando. Isso é importante. Então, por isso que eu acho que... Porque a gente vai trabalhar junto, não vai ter... As o coisas projeto, vão ser... Eu não sei se o Luiz já falou com vocês, mas o projeto é um só, tá? Essa divisão, PIBID e RP, é uma divisão meramente burocrática do edital que veio da CAPES, porque antigamente era tudo PIBID, tá? Então, no governo Michel Temer, o presidente da CAPES, na ocasião, dividiu a RP como forma de marcar a sua gestão, né? Todo governante passa pelo governo, tenta deixar alguma marca, né? Eu não vou entrar no mérito político, que isso a gente pode discutir outro dia. E aí a marcação que eles fizeram foi a criação da SRP, mas no fundo é o PIBID, tá? Ele tem começo, meio e fim, num processo de formação de professores. Então, resumindo, é aquilo que o Luiz falou. Nós aqui, mais ainda, né? Vocês conhecem, o GGP já tem esse entendimento há muitos anos, muito antes de existir PIBID e RP, né, Luiz? Então, sim. Aqui, resumindo, só por uma questão burocrática, vai ter uma metade, vamos dizer assim, vai estar 24 bolsas vai estar lá no PIBID, 24 bolsas vão estar no RP, mas toda a estrutura, os PGPs, a convivência, os pressupostos de formação de professores, as discussões, etc., vai ser tudo feito coletivamente nos respectivos PGPs e GGP, tá bom? Então não tem diferença, não tem diferença, pois não. Não, só olhar aqui, ó. Tem licenciando que já está na escola, já passou pelo estágio, está aqui com a gente, tem gente que já está no estágio 3 e 4, está aqui com a gente, tem gente que nem está no estágio didático, está com a gente aqui. É todo mundo junto, um se ajudando. Então, cada um está mais maduro a ideia do que está fazendo, a gente ajuda esse. Depois, aí depois, sempre incentivando quem está começando a fazer também junto. Não vai ficar esperando o dia. Então, ou seja, isso aqui que está acontecendo agora é o espírito, ninguém está separando ninguém, entendeu? Isso, vamos continuar, Luiz. O Marcão, é isso aí, Marcão. O Marcão falou os bancos digitais, é isso mesmo. Eu estava querendo falar banco online, o Marcão acertou. E, sim. Vinícius, então é muito importante. Agradeço ao Marcão. Os bancos digitais também vale, tá? Desde que, de novo, a conta corrente seja o titular, seja o bolsista. E o Vinícius fez uma pergunta aí. Fala aí, Luiz. Na ficha de inscrição, tem uma área de atuação no local de trabalho. O que eu deveria preencher nesse local? Área de atuação. A atuação é a licença, por exemplo, o que você está fazendo? O local de trabalho, né? A área de atuação... Então, mas tem que tomar cuidado aí quando você for preencher isso daí, ô moçada, porque... Eu colocaria... Vou colocar o edital aqui para a gente ver, tá bom? Melhor, viu, Marcão? Tem que tomar cuidado para preencher isso aí, porque não é todo local de trabalho que é permitido você ser bolsista, tá? Tem, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Enquanto o Marcão vai abrindo lá. Se você é professor na mesma escola que você vai atuar como bolsista no PGP, aí é proibido, tá bom? Uhum. Não pode ser bolsista. Você pode ser professor em outra escola e tá lotado via Bolsa PIBID ou RP num PGP outro, né? Não pode estar na mesma escola, tá? Você não pode ser, resumindo, você não pode ser bolsista PIBID e RP desenvolvendo um projeto numa escola que naquela escola você é professor dela, entendeu? Naquela escola você vai ter que ter um supervisor, né? Em tese, um professor vai supervisionar, vai fazer... vai ser seu professor, que a gente chama aqui de professor formador, né? Um preceptor que vai acompanhar, vai orientar, o seu trabalho, tá bom? Vai lá, vamos dar a palavra ao Marcão, que enquanto isso o Marcão foi lá ler para ajudar a gente. Não, eu só ia colocar enquanto vocês falavam, pode continuar aí. Essa área de atuação, por exemplo, o local de trabalho, eu colocaria, se eu fosse preencher, eu colocaria assim, área de atuação. Colocaria licenciatura em física e o FG. E esse local de trabalho aí, deixa em branco esse local de trabalho aí, tá? Se você trabalha como autônomo, você trabalha informalmente, deixa isso em branco, pelo amor de Deus, não preenche nada aí não. E a área de atuação é a licenciatura em física. Licenciatura em física, ensino, educação. Educação, qualquer coisa assim. Vamos procurar cena para
Pra gente se coçar, não. Vamos Porque lá. o coordenador de área, né? Porque eu tô por área aqui, tá entendendo o quê? Área de atuação, né? Essa parte não O está item 4 aí, aparecendo atuação trabalho, não. profissional, local de trabalho. Quando couber, em parênteses. Isso, isso. Você pegou isso no pedido, Instituição mas... profissional local. quando couber, não é obrigado. Ah, não. Boa, valeu, Marcão. É isso aí. É que faz tanto tempo que eu vi essas fichas, já não me lembrava mais. O Marcão abriu para nós aí e matou a pau. Ô, Marcos Vinícius, isso é só para quem trabalha. Trabalha no sentido formal, tá? Registrado, carteira de trabalho, CLT. Senão, você pula e ignora isso daí, tá certo? Tá É bom? verdade. Sabe uma outra coisa, aproveitando? Quando o pessoal Vai lá, faz a Luiz. pergunta lá no canal do GGP, lá no YouTube tem aqueles 2 tutoriais lá, quando o pessoal faz, que o Gustavo fez uma pergunta lá, a gente responde, fica registrado. Então, algumas perguntas desse aqui, se caso vocês forem fazer a pergunta lá, a gente responde, aí um monte de pessoas, várias pessoas podem ter acesso às mesmas dúvidas, entendeu? E essa da Parece que ficha o de Gustavo inscrição. até excluiu a pergunta lá. Eu tava olhando agora, tem uma nova pergunta. A gente pode até colocar aqui. Legal, ótimo, excelente. Essa pergunta é importante do item 4 aí, colocar lá. Sim, exatamente. Ô Luiz, o Rildo comentou que ele tem os dados preliminares aí de 3 inscritos na residência pedagógica. O senhor tem algum do PIBID? Não, mas Boa pergunta. assim, na minha cabeça, pelo contato que eu tive com as pessoas, eu acho que uns 4 ou 5 já fizeram. Aham. É interessante isso aí, porque aqui os números lá do GGP, já tivemos 136 visualizações no Instagram, do tutorial do PIBID, e apenas 28 da RP. Isso que acontece porque os vídeos foram postados simultaneamente. E aí tem a ideia do algoritmo do Instagram e tudo mais. No YouTube, tivemos 66 visualizações no PIBID e 47 na residência pedagógica, já é mais homogêneo, né? E aí a pergunta aqui, ó, do Vitor Matheus é a seguinte: não tenho conta corrente, somente poupança. Posso enviar os dados sem preencher essa parte e depois criar uma conta adequada? Não entendi a parte da atuação profissional. É na escola em que farei a RP, que foi a resposta feita agora, né? Essa segunda parte. Valeu, Marcão. Não, uma coisa de cada vez. Primeira pergunta. Vale conta poupança? Não. Posso preencher, deixar essa parte em branco? Não. Tem que abrir uma conta corrente? Tem. Abre online. Infelizmente, abre online, nos bancos digitais que o Marcão falou, sabe? Então. Faz uma pesquisa. Eu estou entrando na seara do Marcão, eu peço desculpa, mas assim, faz uma pesquisa nos bancos, qual que não cobra taxa. Eles têm contas que às vezes é uma conta simples, às vezes pode ser que tenha alguma conta que não cobre taxa. Ou então, vai no Banco do Brasil, abre a conta universitária, se apresenta como estudante universitário bolsista, que pode ser que você abra uma conta universitária que, por força de lei, é uma conta corrente, você é titular, não é poupança, e é a conta que você vai usar para receber bolsa, e, bom, pelo menos na minha época era assim, não sei se tá assim hoje, eles não cobram tarifa, tá? Nessa conta especial, que é voltada exclusivamente para universitários, tá bom? Não tenho certeza se ela ainda existe, na minha época existia, mas agora há pouco eu vi rodando aí na... Oi, eu estava fazendo essa conta aí hoje, e sim, não cobra a tarifa dela. Boa, o Guilherme, você abriu essa conta onde, irmão? No caso, foi o Banco do Brasil. Perfeito. Então, o Guilherme... Valeu, garoto. Então, o Guilherme deu uma informação importante aí. A conta ainda existe. Isso é uma conta universitária, Banco do Brasil. Pode brilhar, que não tem a tarifa, entendeu? Então, deixa eu só aproveitar uma coisa aqui. Vai lá, Luiz. O Marco... Então, é o seguinte. No canal do GGP, de novo, eu reforço, o canal é nosso, não é de uma pessoa. Tá certo? Isso aqui é do curso de licenciatura, é nosso canal, por isso a gente tem que cuidar dele, alimentar ele e tal. Então, o que acontece? O Matheus foi um dos caras que entrou em contato comigo via Zap. Eu pedi para ele colocar a questão que ele tinha feito para mim lá no canal. Tá certo? Então, ele foi uma das pessoas que fez a pergunta para o Zap e depois ele foi orientado a fazer a pergunta lá no
no canal. Ô, Luiz, pode responder mais uma pergunta aqui, Luiz? Vou mandar bala. O Eduardo Alves pergunta assim, ó, abre aspas, se o aluno estiver no curso de licenciatura em Física e entrar no PIBID, mas no decorrer dos 18 meses mudar para bacharel, o que acontece? O Eduardo, você é desligado do programa, tá bom? Porque tanto o PIBID quanto o RP, eles são projetos exclusivos do aluno de licenciatura, tá bom? Então, se você, ao longo do decorrer da execução do projeto, que são 18 meses, você mudar para bacharel, você perde a bolsa, tá? Só que tem um detalhe, é assim, ó, funciona assim, ó. Os 18 meses, eles são divididos em 3 módulos de 6 meses cada módulo. O aluno, ele não pode sair no meio do módulo, ele só pode sair na virada de um módulo para o outro. Então, ele tem que concluir um módulo. Um módulo, por exemplo, o primeiro módulo são os 6 primeiros meses, né? O segundo módulo são os 6 meses subsequentes, e o terceiro módulo são os 6 últimos meses. Suponha que você está no 5º mês do projeto, está faltando um mês, você tem que executar o módulo, terminar o módulo, concluir, entregar os relatórios, etc., prestar conta disso, tá? E aí você não entraria você não começaria o próximo módulo. Por quê? Porque você não começaria o próximo módulo, porque você mudou para bacharel, então você vai ser... Se eu respondi, Eduardo? E essa pergunta, eu vou fazer um desdobramento dessa, Eduardo. Assim, vou fazer um desdobramento dessa pergunta do Eduardo para aqueles alunos que estão se formando e estão perguntando, né, se eu entrar na residência pedagógica, faltam menos meses para eu me formar do que os 18 meses da execução do projeto. A resposta é a mesma. Você tem que terminar os módulos. Suponha que você entrou na RP, Resistência Pedagógica, e você se formou no 9º mês. Ou vai se formar, perdão. Tem expectativa de se formar no 9º mês. Então você vai fechar o primeiro módulo, 6 meses, normalmente. Mas você não vai poder começar o segundo módulo, porque o segundo módulo vai do 7º mês até o 12º mês. Como você tem expectativa de formar no 9º mês, né? Então você não vai conseguir concluir o segundo módulo. O segundo módulo vai ser concluído no 12º mês. Tá? Então, resumindo, é isso, tá bom? Então, assim, quem está se formando pode participar? Pode. Só que você vai participar por módulo. Você vai concluir o primeiro módulo. Se você não tem expectativa de se formar no segundo módulo, você conclui o segundo módulo. Se você não tem expectativa de formar no terceiro módulo, você conclui o terceiro módulo. É simples assim, tá? Luiz. Seja bem-vindo, Vitor. Olá, irmãozinho. Não, a gente vai dando oi para as pessoas que vão entrando aqui, todo mundo, a gente vai agradecendo a presença de todos, né? Só fazendo um parênteses, né? Semana que vem, só fazendo um alerta, depois que acabar as dúvidas, a gente vai retomar a organização do evento semana que vem, que mais um motivo para que as pessoas participem, já vão fazendo inscrição, tirem dúvidas, tá certo? É mais uma maneira de fomentar as inscrições ao evento da semana que vem, tá certo? Depois que acabar as dúvidas, a gente vai discutir a questão de horário, como vai ser feito, tá certo? O Alex já está aí. E depois, na semana seguinte, o Marco Antônio vai fazer a apresentação sobre o livro Peste e tentar associar com a ideia de ensino de física. Grande Marco, parabéns. Gente, vamos lá, mais perguntas. E outra coisa, já estou preenchendo a resposta aqui para o Vitor Matheus. Vou colocar aqui para vocês a tela aqui, ó. Compartilhar para vocês, já estou preenchendo aqui, ó. Já estou preenchendo aqui para o Matheus, aqui para o Vitor Matheus, tá vendo? Então, aqui, a gente vai fazendo as coisas simultaneamente. Vai, manda bala aí, gente. Pode falar também, não precisa só nós falar, não. Não precisa só escrever, não. Pode falar também. Pessoal, eu tenho uma dúvida. Eu tô... Pela ordem. Lucas, depois do Vitor. Tá, beleza. Eu tô com um problema porque eu ainda não consegui mudar de curso. Eu já tô fazendo algumas matérias da licenciatura
E hoje mesmo eu tentei entrar em contato com o Ivo para ver se teria como adiantar essa mudança de categoria do curso, porque eu ainda sou bacharelado. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Porque aparentemente a reitoria não vai conseguir mudar a tempo. Esse é um problema, Lucas, porque a universidade é muito burocrática, rapaz. A gente sabe que eu, Luiz, todos nós sabemos que você é um aluno de licenciatura, mas o problema é a tal da burocracia, né? O tal do papel, né? Pela sua fala, por gentileza, você me corrige, do ponto de vista formal, né? Você ainda está no bacharelado, é isso? Vamos fazer o seguinte, Ivo. Você já conversou com o Ivo? O que ele falou para você, irmãozinho? Eu já conversei com o Ivo, ele falou que a secretaria está meio parada quanto a isso, né? Quanto aos processos de mudança de categoria, de modalidade, né? Vamos fazer. Entra em contato. Vamos fazer. Tá. Vamos fazer assim, Lucas. Se eu não me engano, o edital, tanto o PIBID quanto o RP, permite inscrição até dia 15 de julho, se eu não me engano. Vamos, a partir de amanhã, fazer uma pressão no Ivo para ver se ele apressa esse processo. Que, na verdade, é um processo que você abriu lá, não é isso? Pois é, o problema é que esse processo ele só abre de meio de ano. E aí ele não conseguiu abrir no começo do ano, que foi quando eu pedi. E aí, para eu não ficar atrasado, ele me colocou em algumas matérias da licenciatura, inclusive em estágio 1. Eu já ia adiantando. Sim. Então, aí fica difícil. Aí, realmente... Eu não vou bater o martelo agora dizendo que não, Lucas, porque eu ainda estou com uma esperança. Vamos conversar com ele amanhã, mas a princípio, o sistema é tão burocrático, cara, infelizmente, a princípio parece que você não vai conseguir se inscrever, pelo menos legalmente, né? Claro que, do ponto de vista de trabalho, você vai estar trabalhando conosco da mesma forma, mas assim, provavelmente você não vai conseguir, tá? Mas vamos conversar com ele amanhã, eu te dou uma devolutiva. Vai lá, Beleza, muito obrigado. Então, uma sugestão aí, talvez ele pode fazer inscrição, colocar um asterisco e tentar, né? Colocar lá que está com processo, coloca o número do processo. Boa, grande Alex. O Alex matou a pau. Mesmo porque não tem nada a perder, né, Alex? O Lucas. O não já tem. Exatamente. Não, o Alex matou a pau. Lucas, o Alex deu uma solução. O Lucas, uma coisa não exclui a outra. Nós vamos trabalhar duas frentes. Uma frente, a gente vai trabalhar o Ivo dele apressar aquele processo lá, e outra frente é você, como aluno de licenciatura, você se inscreve normalmente. Só que aí, guarda essa inscrição por enquanto, ponha um asterisco lá embaixo, puxa uma justificativa embaixo, assim, em processo de... não sei se o termo correto é transferência, de curso para licenciatura, processo tal, ponto. E pau na jaca, porque... aí eu acho que assim a gente consegue, tá? Valeu, Alex, você é o cara, bicho. Valeu, gente, obrigado, vou tentar aqui. Pelo próximo, acho que é o Vitor que queria fazer uma pergunta, ou uma colocação, não sei. Isso sou eu, boa noite a todos. Boa noite, irmãozinho. Eu tenho 4 anos de curso, mas eu fiquei 2 anos afastado, e eu tenho apenas 30% de integralização. Eu tenho que me inscrever na residência pedagógica ou no PIBID? Não, você tem que se inscrever no PIBID, tá? Que aí a integralização, tá bom? Apesar, assim, tem alguma flexibilização? Onde é que está a flexibilização? A flexibilização está naqueles entre 50% e 60%. Entre aqueles 50% e 60%, que tem uma intersecção entre PIBID e residência pedagógica, ali tem a questão da integralização, 50%, estou falando da residência pedagógica agora, a integralização 50%, ou estar matriculado no 5º período. Aí é bastante interpretativo, né? Tem uma certa... cabe aí uma interpretação, né? Então, pode ser que os alunos que estejam matriculados no 5º período não tenham ainda a integralização dos 50% e possam ir para o RP. Mas no teu caso, Vitor, a 30%, a sua integralização é muito baixa do ponto de vista documental, tá? De 30% é muito baixa. A gente não vai conseguir aprovar você no RP. Você, então,
Luiz, eu sugiro que você se inscreva no PIBID, tá? Luiz, quer falar uma coisa? Eu quero aproveitar e pedir para vocês, alguns já estão até enjoados de ouvir já, mas, de novo, fazer a inscrição no canal do GGP, do canal TV GGP. Faz a inscrição lá, para a gente chegar a 170 cabeçudinhos inscritos. Como justificativo. Tipo, 169, quem vai ser o 70º inscrito. Vamos lá, pessoal, vamos para os 200. E também, Luiz, não pode esquecer de avisar para clicar no sininho, né? Compartilhar nas redes sociais, colocar nos stories, nos status. Então, porque é legal, Alex, porque depois a gente vai passar isso para os alunos das escolas, o pessoal também fazendo inscrição, para os alunos também. Aí, se o pessoal quiser construir material também, os alunos podem construir material. Não precisa se mostrar, né, a cara dele, mas o material que ele construiu. Aí pode subir o vídeo também. O Madei, que o Alex estava trabalhando, vai fazer a apresentação semana que vem também, do Madei. Então, a gente vai ter espaço para todo mundo lá no canal. Então, vai bombar. Também. Então, só para não esquecer da inscrição lá no canal. Tem mais perguntas? Eu quero aproveitar, pedir desculpas para os meus alunos de estágio, porque eu postei, divulguei o edital PIBID IRP nos grupos de WhatsApp, e esqueci de divulgar na turma virtual SIGA, das minhas turmas de estágio. Esqueci, não, ainda há tempo, né? Então, apesar que é bem provável que a maioria está nesse grupo do WhatsApp também, né? Mas amanhã, eu prometo que eu entro lá na turma virtual do SIGA, da universidade, e faço uma divulgação via a turma virtual também, os alunos de estágio. Eu sugiro que o Luiz faça o mesmo também. Porque é provável, Luiz, que tenha um ou outro aluno que está matriculado no estágio e não esteja no grupo do WhatsApp estágio 1 e estágio 3, tá? Tá certo? Valeu, moçada. Gente, mais perguntas? Mais sugestões? As minhas foram todas sanadas, eu tô tranquilo quanto a isso. Oi, Bruno. As minhas dúvidas já foram todas sanadas, eu tô bem mais seguro. Verdade, obrigado, Bruno. Outra coisa, pessoal, quando terminar essa videoconferência que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, isso não impede vocês a continuar tirando dúvidas ou mesmo levantar questões ao longo da semana aí, tá? Tanto por e-mail do Luiz quanto por meu e-mail, tá bom? A gente tem o maior prazer em responder. Pode continuar perguntando, pode continuar questionando, não tem problema nenhum, tá? Muito pelo contrário, isso é a nossa obrigação, dentro daquele espírito coletivo que o Luiz acabou de colocar. E também vocês se ajudarem, né? É isso. Então, porque é o seguinte, só fazer um registro que é importante. Hoje, o Alex sabe disso, o José, quem tem mais tempo de casa, a Juliane, que está lá ouvindo lá no fundo, junto com o Lucas, né? Assim, quem está com a gente há mais tempo sabe o esforço que é valorizar a licenciatura, né, o nosso trabalho dentro do curso, dentro do instituto, né? E também valorizar os professores das escolas. Então, esse trabalho aqui, ele é muito, muito custoso para todos nós, né? E aí, então, mas por outro lado é legal que tem uma viagem bacana. A gente tem bastante histórias para poder contar dessa viagem, né? E aí a gente está convidando vocês para participar da viagem e fazer a nossa caminhada aqui, as nossas maluquices, né? Para poder contar para os outros, se inspirar outras pessoas a fazerem coisas também pelo mundo, né? Para o mundo e no mundo, né? Um cuidando do outro. Então é esse que é a brincadeira. Gente, podemos passar para a segunda parte da reunião? Luiz, deixa eu só fazer um último esclarecimento, aí a gente passa para a segunda parte. Muito rápido, que eu lembrei agora, tá? Manda bala. Esses dias me perguntaram se para se inscrever no Residência Pedagógica, o RP, necessariamente o aluno tem que estar matriculado em estágio. Resposta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para você se inscrever na Residência Pedagógica, basta ser aluno de licenciatura,
e ter mais de 50% de integralização do curso ou estar matriculado no 5º período, só isso. Não precisa estar matriculado no estágio. É claro que todos os alunos que estão matriculados no estágio têm essa 50% de integralização, a gente sugere que se matricule na residência pedagógica. Agora, se você não está matriculado no estágio, a coisa não tem nada a ver com a outra, não tem vínculo nenhum, tá? Vínculo no sentido burocrático, tá bom? O Weimar tá falando alguma coisa ali. Ô, Rildo. Fala, irmão. Esse matriculado no 5º período, seria no 5º período formal das matérias que a gente tem da grade sugerida, isso, ou do que aparece no SIG Estou no 5º período? Boa pergunta, Marcão. Porque se for do 5º período, ele supera a integralização, né? Ele está acima da integralização. Bem colocado, Marcão. O documento não deixa claro. Então, é nessa falta de clareza que eu e o Luiz entramos com uma certa flexibilização de interpretação, entendeu? Que é estratégico. Aí eu não vou me alongar um pouquinho, porque está sendo gravado aqui, mas eu posso estar criando algo contra mim mesmo. Mas, respondendo a sua pergunta, é nesse item que a gente, às vezes, promove, entre aspas, alguém ali que está com 49%, 48%, a gente meio que promove o cara para o RP, dependendo da situação, da conformidade das inscrições de PIBID de RP. Não sei se eu te respondi, entendeu, Marcão? O Weimar fez uma sugestão. Eu, particularmente, preciso aprender a fazer live com o Instagram, certo? O Eugênio saiu, um abraço. Então, eu não sei como fazer live no Instagram, certo? Mas a gente poderia pensar nisso também. Respondendo a pergunta do Weimar, né? Eu não sei fazer live pelo Instagram, certo? Essa é uma outra coisa que a gente vai ter que aprender a fazer. Mas é possível, né? E só fazer fazer uma menção aqui, antes que eu esqueça, o professor Tiago e a professora Aline pediram para avisar que hoje estavam em reunião e não puderam participar com a gente aqui, certo? Eles avisaram o porquê que não estão com a gente aqui hoje, tá? Então, só para deixar registrado. Justificando que eles não... Mas mandaram abraço para todo mundo, então, falando que precisando deles, e a gente vai precisar deles para o próximo... A segunda etapa do Virtual Acolhe, né? Virtual Acolhe, eles vão estar participando, né? Vamos lá então, pessoal. Podemos... Weimar, quer falar? Weimar? Oi. Boa tarde a todos. Eu estava digitando aqui. Boa tarde, irmão. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hildo. Tudo bem? Amém. Gente, muito bem. Eu estou sugerindo mais aquele de divulgação. Talvez quem administra no Instagram o GGP, talvez com o Hildo ou com o Luiz, fazendo um bate-papo, intercalando aí, só cabe 2 pessoas, e mais ou menos com as perguntas chaves, né, para o professor responder. Tem uma galerinha muito bacana, eu fico muito feliz de participar com vocês aqui, porque eu me sinto muito motivado com essa turma, eu vejo o pessoal muito, muito proativo, e isso me inspira muito. Então, eu acho que essa turma aqui, ela consegue fazer. Tem aluno muito bacana aqui, tem um estudante de licenciatura aqui muito bacana. E talvez eles conseguem fazer isso, só precisa ter o Instagram, o Luiz ou o Hilton, e aí faz uma conversa. Eu acho que a live no Instagram dura em torno de 40 minutos, não mais do que isso, eu acho que ela até fica depois do Instagram, e faz esse bate-bola já com as perguntas, né? Quem estiver lá no GGP administrando, eu não sei quem está responsável, mas ele faz a pergunta para o professor, e o professor já vai respondendo, que são perguntas que talvez já foram colocadas aqui, e eu acho que isso seria mais objetivo e teria até um alcance maior, porque o pessoal começa a compartilhar, o pessoal acaba entrando, curtindo, seguindo também no Instagram. Eu queria dar essa sugestão. Massa, Weimar. Obrigado. Weimar, só falando, indo para outras coisas que nessa direção que você está tocando, a gente, por exemplo, está pensando, a gente já conversou com, por exemplo, o Ivo. O Ivo, um dia para conversar, ele falando como coordenador do curso, fazer uma live com ele também. O Jefferson e o Wellington estão fazendo um livro de história da ciência, de termodinâmica. Vai fazer uma live também.
Só que a ideia da live veio, mas sem saber como fazer, certo? Mas então, ou seja, então, então vamos conversar com o Rildão lá sobre o trabalho que ele publicou lá junto com a menininha tal lá, o trabalho de mestrado lá, deles lá, que está orientando. Então, você tem o pessoal de didática, fazer uma conversa entre os alunos, o problema dos alunos de didática que querem conversar, tá? Ou seja, então, dá para fazer muita coisa, assim, utilizando e abrindo espaço, de novo, para todo mundo, não é? Então, eu falei dos professores, mas eu falei também dos alunos, dos licenciados também. A gente quer falar sobre o curso, a ótica dos alunos. Vamos falar do curso, abre espaço para fazer uma live com isso. Então, ou seja, a gente vai brincar com isso também, com certeza. Muito, muito, muito legal, vem, Marco? Muito bom. E aí depois a gente vai liberando a senha, devagarzinho, a gente vai soltando a senha das coisas. Gente, eu vou compartilhar aqui a tela, só para a gente tentar. Eu acho que eu só queria dividir com vocês sobre o que a gente está fazendo. Esse evento GGP PIB DRP Virtua Acolhe é o processo de aglomerar, está continuando esse processo de aproximação e aglutinação das pessoas dentro do GGP, né? Que a gente vem de um processo que estava as disciplinas, tal, que fazia esse processo de aglutinação, de aproximação entre as pessoas, para dar essa ideia de GGP, de proximidade. Então, agora a gente está fazendo isso via virtual, né? Então, esse evento em particular é uma forma dos professores dos PGPs, e o Weimar, que está aqui também, né? E se envolvendo com as pessoas, a gente reconhecendo os professores, os PGPs, né? Eu vou apresentar para vocês aqui o que mais ou menos a estrutura, que está num folderzinho que já está pronto para disparar, mas eu só queria ver o que vocês acham, tá certo? Do folder. E a estrutura do evento semana que vem. Esse evento vai ser quinzenalmente, ele vai acontecer essa primeira rodada dia 7, volta dia 21, aí volta em agosto, ou seja, e intercalando 15 em 15 dias, a gente volta com as reuniões normais, o pessoal apresentando os projetos. Porque, por exemplo, o Marco, no dia 14, vai falar sobre a peste e tentando associar a ideia do ensino de física, né? Então, ou seja, então acho que a gente vai abrindo espaço para as pessoas falarem, e depois o Weimar também publicou um artigo agora também sobre estágio, então depois ele pode voltar no dia 28, sei lá, entendeu? Voltar a apresentar o artigo que ele publicou, falar sobre ele. Só que eu gostaria dependendo são dois, né? Legal. Então, ou seja, eu só queria dividir com vocês uma ideia que, na verdade, quem junta duas coisas, junta o Rildo e junta o Marco. O Marco me chama atenção, que o Marcos me chamou atenção, que a internet é uma coisa não muito longa, né? As coisas têm que ser um pouco mais curtas, mas para poder compartilhar e coisa do tipo. O Rildo me chamou atenção para a ideia de escrever artigo, ou seja, qual que é a ideia no artigo, no trabalho? Olha o Vitor aí, grande Vitor. Ou seja, então, pensando na questão de você aprimorar e cuidar de uma ideia, eu queria pensar assim, no cuidado de uma ideia, no zelo de uma ideia, para que ela possa ser aprofundada e não ser superficial. Em vez de a gente ficar falando durante meia hora sobre um monte de coisa, pegar uma ideia e ir cozinhando ela, para fazer esse exercício de aprofundamento de pensamento, e não ficar fazendo a coisa rápida da internet. A gente usa a ideia de ser curto na internet, mas para fazer aprofundamento. E cuida também da ideia da organização de um artigo científico, que é defender uma ideia, um resultado obtido. Então, ou seja, que é que o Rildo estava chamando a atenção há um tempo atrás que ele estava conversando. Então, ou seja, para a gente começar a pensar coisas desse tipo. Eu vim trazer uma tese aqui para defender. Então, eu vou trazer a ideia essa e tentar cozinhar essa ideia. Não ficar que nem foi feito em utopia, distopia, ficar falando, aquele monte de coisa e não aprofunda. Tá. Então, começar a pensar nisso. Em relação à semana que vem, vou compartilhar aqui a janela
do evento da semana que vem. Tá o título aí, evento, né? A abertura vai ser o Weimar, certo? Às 18 horas. Tudo bem, pessoal? E depois, eu tinha pensado já nessa estrutura mais curta, não ficar a gente gastando tanto, ficar esticando demais. Abre para aqui, então, ou seja, faz uma apresentação em torno de 15, um exercício diferente, faz uma apresentação de 15, no máximo 20 minutos, e abre para 20 minutos, 20 de conversa. Então, a gente bater papo, conversar entre as pessoas, para que todo mundo possa falar, certo? Pergunta e coisa de tipo. Depois, a gente volta com as mesas. Com a mesa 1, né? Eu coloquei um título aqui, ó, eu não coloquei o título da abertura, né? Aí o Weimar me encaminha o título, eu coloco aqui o título sobre a questão do PIBID, qual que é a estrutura do PIBID, a parte institucional do PIBID, né? E depois, na mesa 1, vai ser a Giovana e o professor Alex. Então, eu coloquei um título aqui fantasioso, né? Escolas, PGPs, ensino de física em tempos virtuendêmicos, né? Ou virtuendêmicos, né? Vou até melhorar, virtuendêmicos. Ou seja, na verdade, o que vai ser feito é cada um vai falar, né, Alex? Cada um vai falar como que está trabalhando nas escolas, o que está fazendo, onde que é a escola, e como estão trabalhando nesse tempo pandêmico, nesses tempos de pandemia, né? Então, e a parte do virtual, o trabalho virtual, então, é para a gente ir conhecendo os PGPs, como está trabalhando, o que está fazendo, como que está conseguindo chegar com os alunos, conversar com os alunos das escolas, para que os licenciados possam já começar, puxa, gostei do PGP tal, gostei do professor tal, para a gente já poder começar a criar essa sintonia para organizar os PGPs, direcionar depois os licenciados para onde que vão trabalhar nos PGPs, né? Então, o Zé também está dali, eu não esqueci do Zé também. O Zé já se formou, mas não está com a gente. Então, a gente vai depois pensar alguma coisa. Não vai escapar, né, Zé? Mas é assim, eu tinha pensado nisso. Então, 15 minutos no máximo de fala e abre espaço. Aí 15 minutos Giovana, 15 minutos o Alex, abre espaço para conversa. Para a gente não ficar muito tempo falando e não conversando com as pessoas, né? E aí vai de novo a importância da trajetória, pensar por que está fazendo física, de onde que você veio, quem são seus pais, qual foi a trajetória que você fez social para chegar onde você está hoje, que escola você passou, quais são os professores que te influenciaram, ou foi o que te motivou a fazer física? Eu vim fazer física porque tinha fome, certo? Meu tio tinha comida na casa dele, o Gildo conhecia meu tio. Ele tinha presunto, requeijão, pão, mortadela, leite, Danone. E eu falei, puta, cara, o cara come isso do café da manhã, cara. Eu mal tomo leite com pão de manhã, o cara tem tudo esse negócio de fruta na. Então, esse negócio de fazer física dá dinheiro, né? Enche a barriga. Entendeu? Então, para mim, fazer física para mim foi uma coisa de comer, cara, também, entendeu? Então, ou seja, eu entendo isso, eu reconheço isso em outras pessoas, né? Beleza, pessoal? Então, ou seja, por isso que é importante valorizar a origem de vocês, a trajetória, o que vocês gostam de fazer, para a gente associar com o que os professores estão fazendo também e dar um casamento legal, fazer coisas com sentido. O que vocês acham da proposta? Querem fazer sugestão? Bom, eu legal. achei bastante interessante, cara. O Weimar falou 25 minutos. Tá bom, Weimar. A gente ficou. Sim.
Ou seja, mas tentar fazer coisas mais curtas para a gente conversar com as pessoas, certo? Tentar fazer só, trazer mais para a gente poder bater papo, né? Alex, o que você acha? Você que vai falar depois. Você também gosta de falar também pra caramba. Eu vou esperar o pessoal falar aí. Ô, Alex, eu lembrei de uma passagem bacana do Alex. Eu, Alex, o Renan, o Luiz, uma galera que conviveu esse momento histórico. Foi no SNEF, Simpósio Nacional de Ensino de Física, em 2013, USP, em São Paulo. O Alex foi fazer uma comunicação do trabalho dele, que ele fez com o Renan, eu acho. E aí, como toda a sala de comunicação oral de congresso, 10, 15 minutos e próximo, né? O Alex começou a falar, pai, não parava de falar. Você lembra disso, Alex? E o coordenador da sessão querendo cortar o Alex. Não, peraí, deixa eu falar mais um pouquinho. Aí vem o outro cara que fala quase o Renan. Mas o Renan falou. E eu lá em cima falei assim, fala aí já, Gonçalo, fala meu. Você lembra disso, Alex? Eu lembro. Nem teve espaço para pergunta, não deu tempo. Mas não deixaram. Alex, brincadeira à parte, foi muito legal. Ô, Luiz. Vou falar. Eu tava pensando que às vezes no final, ou se em algum momento desse evento, a gente também podia ter um espaço aí para os próprios licenciados formadores compartilharem as suas dificuldades ou alguma coisa nesse sentido que passou durante esse período, que também serve de aprendizado para todo mundo. É um momento novo para todos nós. Acho que seria interessante também. Pô, gostei de sua ideia, o Zé. Se cabesse um aluno formador, seria top ainda. Mais top ainda, um relato de aluno formador. Então, mas aí tem que ver quem que se quantifica, né? Tem que achar alguém, contar um pouquinho do que está acontecendo com ele, né? Aí sem problema nenhum, só que aí, assim, a gente vai ter que tentar seguir isso aí rigorosamente, né? Para não ficar muito cansativo, né? Mas, assim, a ideia é excelente, né? Bacana, só que aí, de novo, o convite vale para todos que estão aqui, vale para todos que, assim, eu não quero ir. Mas quem sabe que o fulano está querendo falar. Ô, fulano, eu conheço um cara que quer falar, que tem uma história para contar. Ele vem e faz um relato, né? É só falar para a gente encaixa aqui na programação, ou abre espaço para a próxima, entendeu? No dia 21. Tá tudo valendo. Né? Tem gente em didática, tem gente lá no final, tem gente saindo, tem um monte de perfil diferente dentro do curso, né? Ou fora também, né, Zé? Até os casos, igual você falou, das pessoas que acabaram de sair formados também. Eu estava me lembrando de uma pessoa que seria interessante a gente escutar, é o próprio Vitor Barros, que está lá em São Paulo, vivendo uma realidade diferente da que a gente vive hoje. Né, e dentro da sala de aula nesse período também a gente ter uma visão de outras pessoas fora do campo regional nosso também seria interessante. Temos o Weimar aí, mas temos aí também o Vitor, que a gente podia ver se ele tem interesse. Nossa, com certeza, cara. O Vitor é gente massa, gente boa também pra caramba. É só questão de contato, né? Só entrar em contato e vai colocando aqui. Isso aqui é abrindo espaço para as pessoas, né? Certeza. E aí, gente? A gente deixa nesse formato dessa vez, nessa estrutura, e depois já começa a pensar na outra, já abre um espaço para um licenciando aqui, para alguém de fora. Por exemplo, o Vitor podia fazer, ó, viu, Zé? O Vitor podia vir aqui, ó, fazer a abertura do outro. Ó. Do outro dia, né? Ele podia fazer a abertura da outra vez. Ó. Vamos correr atrás dele. Vou correr atrás dele. Ou se não, por exemplo, o Alex faz parte de uma rede
de professores que não estão no Zap nosso e no nosso Instagram, não estão em lugar nenhum. Não, desculpa, no lugar nenhum não estão junto com a gente aqui. Desculpa, não, puta, falei merda. Nossa, puta merda que eu falei agora. Ou seja, não está no lugar nenhum é foda. Não está no seu referencial. Não está no meu radar, né? Puta que merda. Mas isso aí é verdade. Não, cara, eles não estão juntos em outro lugar, não, eu creio. É num só grupo. É difícil. Acho que foi isso que eu quis falar, né? Não, tá, mas é que o pessoal está espalhado em outros grupos, e a gente podia estar conversando com eles para também trazer o que eles estão passando para a gente, porque eles vivem outra realidade, outra perspectiva. Não, talvez não outra realidade, eles veem as coisas de outra perspectiva, né? Então, a gente tem que abrir espaço para esses outros grupos que a gente não pensa igual a gente. E é exatamente esse o desafio, conversar com pessoas que não pensam igual a gente. Essa é a ideia. Então, e você tem contato com o pessoal lá que, por exemplo, fizeram um zap com o pessoal que entrou no concurso agora, né? Então, ou seja, quem de lá poderia vir também fazer uma fala, né? Ou contar desse grupo também, desse zap, sei lá, entendeu? Não precisa ser eu alguém posso diferente. intermediar nesse grupo aí, colocar o vídeo, né, de divulgação, flyer, discutir, sei lá, talvez colocar até o link do grupo, né? A pessoa entrar. Sim, e à então. medida que ela for vendo, né, ela pode se engajar ou não. A gente pode fazer igual no grupo de astronomia, e o pessoal entra no grupo, começa a ver, e de repente está envolvido, dando aula, fazendo observação. É isso. Então, essas coisas podem estar assim, tem que ficar com isso na cabeça. A ideia é sempre fazer conversa com as pessoas, né? Fechou então, pessoal? Desculpa, era só colocar que são professores de física, química, e biologia e matemática, né? Que estão nesse grupo. Então, assim, é quase umas ciências da natureza exatas juntos, né? Dos últimos que entraram, do pessoal que participou da formação diferente igual a nossa, né? Então, é o grupo mais homogêneo com a gente, né? Em relação a gente, que pode existir, né? Olha só que bacana, imaginou, cara, que legal, o pessoal contando a peripécia de prestar o concurso, né, para quem está dentro do licenciatura hoje, sabe? Então tem bastante coisa. Isso aí é bacana, hein? Então, ou seja, tem bastante coisa, sabe? Tem gente que está fazendo mestrado, tem várias conversas, tem gente que não precisa fazer mestrado, que vai fazer outras coisas da vida, tem gente que... Então, ou seja, a gente pode pegar essas histórias, tem cara que vem... Quem é que é o responsável pela... Como que chama aquele cara lá que fez... Esqueci o nome dele, Antônio, que ele chama? É Antônio, que ele chama, que tem o cursinho, ele coordena cursinho. Cursinho não, ele dá aula particular, aqui em Goiânia. Me fuge. Antônio, não Antônio. Esperança, não? Hã? Não, Esperança, não? É um bem antes dele, que vai na casa das pessoas. Ele começou a... esqueci o nome dele, cara. Quem orientou ele foi o Paulo, foi o Jefferson. Ai, cara, como que ele chama aquele cara lá? O outro Vitor tem contato dele, tá já... o Vitor que dormia na nossa reunião de terça-feira lá. Tá, ele tem um contato desse cara que ele montou uma rede de aulas particulares aqui em Goiânia, cara. E fez uma licenciatura aqui. E não era o aluno mais brilhante, também teve os percalços dele, e hoje ele coordena uma rede de aula particular, cara. Entende? Dá para trazer várias... É isso, né? Então, não falta a história, tá? Dá para abrir espaço para todo mundo, né? Gente, fica assim, então, sugestão disso aí, dessa estrutura, fica desse jeito? Beleza? Beleza. E aí pode falar. Nós faz o teste e vê como é que as coisas se desenrolam na terça-feira que vem. Se for precisar de ajuste, a gente faz ajuste. Beleza. E aí vamos fazer isso aí. Fechou, então. E aí já pode ver quem quer falar, então, de novo, né? Dá para abrir espaço de várias formas isso aqui, né? Eu estou olhando para o Lucas e me veio tocando na cabeça. Não vou falar não, senão vai para outro caminho.
Mas, assim, vem bastante possibilidades. A gente estava conversando montar uma mesa com o pessoal, depois da pensar um dia, montar uma mesa com o pessoal do clube, com o pessoal da Hamiltoniana, do DA, fazendo uma conversa, sabe? Um de cada curso. Nossa, o que não falta é possibilidade da gente, material para construir dentro do canal, certo? Dá para fazer muita coisa, certo? Conversar, tá, eu acho que é isso. Gente, fechamos então isso aqui, então? Eu só queria dar uma sugestão, Luiz. Pode falar, Alex. A respeito do horário de início, né? A gente poderia, por exemplo, deixar um tempo de espera para o pessoal ir se acomodando na reunião. Eu já percebi que esses eventos sempre tem um certo intervalo aí de tolerância para entrada. A gente pode ver se tem alguém aí que talvez queira fazer alguma apresentação artística, alguma coisa assim. Ah, legal, hein? Deixar uns vídeos, alguma coisa assim programada para algum intervalo. Legal, cara. Fazer uma estrutura boa, né? O Alex sempre te dando as ideias. O Alex o Alex, você fez falta, viu? Vocês também fizeram falta para mim, cara. Tô feliz. Vai lá, o Lucas tem uma ideia, ó. Vai lá, Lucas. Coloca o Caparica tocando piano de novo. Boa! Ele acabou de mandar o vídeo agora aqui, cara. Essa aí foi boa. Grande, Lucas. Pronto, tá resolvido. Vamos Caparica. Você acabou de mandar o vídeo agora aqui. Não, fantástica a ideia do Alex completado agora com o Lucas. Fantástico, parabéns. E se tiver alguém que toca alguma coisa aqui dentro, tem, né? Se quiser se prontificar, toca violão. Eu acho que o Zé Augusto toca alguma coisa, hein? O que eu toco? Que eu não tô sabendo. Toca a vida. Deixa quieto. Bola pra frente. Eu achei que podia jurar. Deixa isso pra você, viu, Hildo? Não. Eu acho que você lida melhor com isso. Não, vamos embora. Tá tudo certo. Vai lá, Luiz. É isso aí então, pessoal. Fechou? Obrigado mais uma vez. Então, até terça-feira que vem com o evento. Eu vou divulgar isso aqui lá nos grupos também, está no site do Instituto. Tá certo? Gente, brigadão. Fico com Deus. Até mais. Galera. Tchau, é nóis. Até mais, pessoal. Obrigado aí por tudo.